Como é que tem as coisas aí na sua terrinha? Tá aqui, né? Isso, com esse coronavírus, né? Eu acho que eu vi aí a live que vai ter, né, dia 20. Gente, vocês não podem perder, que vai ser boa também. É Mas, assim, maravilhoso. ainda tá tão tenso, né? Acho que todas as cidades, os pais muito preocupados. Começou, as escolas fecharam essa semana, a partir de amanhã. Mas eu acho que é Amanhã. tudo muito importante, né? A gente tem que precaver mesmo, porque é muito tudo novo. Então, todos os dias a gente tem que estar se atualizando, estudando, correndo atrás, mas a gente da área da saúde não para, né? Então, não tem jeito, né? É. Tá tenso, né, a situação, né? Mas Uhum, há de melhorar. A gente sabe que no início agora vai dar um pico, e piora, né? isso. O diagnóstico não é positivo, né? Ah, no início não é, as estatísticas não são positivas, né? Mas Tenho que vamos, pensar que vai dar tudo certo. vamos tentar fazer diferente, né? Porque aqui ainda não começou, ainda a curva não está tão ascendente Isso, como fora, né? Está ascendente para aqui, mas não como isso, está fora do país e nos outros estados também. Então vamos tentar controlar. isso aí. E é preciso a participação de todos, gente. Então, é realmente não sair de casa, ficar, né? Todo mundo que vai ser liberado do trabalho, não é para ficar saindo, porque o objetivo é Não é achatar essa férias, curva, né? E não é aí? férias, não é para shopping, nada disso. Vamos começar? Vamos? Então, bora lá. Gente, hoje aqui estou fazendo uma live com a doutora Alessandra Padre, que é médica pediatra, é consultora do sono, consultora em aleitamento Alimentação. materno. Eu sou a Aldacia Almeida, enfermeira neonatal, consultora em aleitamento materno, e convidei a Alessandra para tirar, né, as dúvidas das mamães aqui, e que elas sempre me perguntam, né? Aldaci, o sono do meu bebê, né? Eu consigo colocar esse bebê na rotina? Tem mães que querem que os bebês entrem na rotina do sono assim que chega em casa. Sai do hospital, elas já querem uma rotina do sono. Eu não sou consultora do sono ainda, Vai ser. sim, com certeza. Estou bem namorando lá o curso. Mas o que acontece? Eu entendo que para que isso tudo também ocorra, depende muito da neuroplasticidade cerebral, né? O Uhum, desenvolvimento do bebê. Então, vou citar como comandos e me corrija se eu estiver incorreta. certo, Comandos que esse bebê não tem capacidade, não tem, o cérebro dele não está formado a ponto de ele perfeito. compreender e entrar nessas rotinas. Uhum, A alimentação, por sua vez, logo do início, ela não é bem estabelecida, né? Ela demora aí mais ou menos uns 30 dias para ficar bem estabelecida. E esse bebê e mãe se entenderem, se sintonizarem para que a amamentação flua corretamente. Então, leva em torno de uns 30 dias, podendo ser até mais. Mas o que uhum, normalmente 30 dias é o tempo que o bebê entra na questão do estímulo de sucção, a sucção correta, o padrão de sucção e os intervalos, e de sono também. isso. Porém, entram os queridos saltos, né? De Que desenvolvimento, pode atrapalhar. o pico de crescimento. Então, isso tudo pode interferir no sono do bebê. Entra também o período dos gases e toda a ansiedade da mãe na vivência desse momento. Então, eu sei que tudo isso interfere, tudo isso pode vir a atrapalhar. Não é só uma rotina da casa. Eu queria que Isso. você falasse primeiro, Alessandra, sobre a questão da capacidade do bebê de conseguir entrar nessa rotina. A partir de quando essas mães podem começar a implementar a rotina, higiene do sono, que se fala muito. Uhum, Quando é que o bebê ele já está preparado para começar aos pouquinhos, porque tudo aos pouquinhos, né? isso. Então, o que acontece? Eu sempre falo que não existe falar de sono sem falar de amamentação. E a amamentação sem falar de sono, porque é algo casadinho, né? Assim, anda junto, né? E quando o bebê nasce, igual você falou, ele não está preparado neurologicamente para alguns estímulos, porque ele ainda precisa de muito colo, de muito aconchego, né? A gente fala muito da teoria da estrogestação. Então, assim, na consultoria do sono, de 0 a 3 meses, a gente só vai fazer uma consultoria de aconselhamento.
Então, a gente não vai estabelecer uma rotina muito pesada para esse bebê. No sentido assim, eu não vou ficar muito presa à questão do horário, das sonecas, porque ele ainda está trocando o dia pela noite, ele ainda está aprendendo a mamar, igual você falou. É um processo, então não é de um dia para o outro. Então, de 0 a 3 meses na consultoria, a gente fala muito nisso, no aconselhamento. E nessa consultoria, o que a gente vai fazer, né? O que a gente orienta os pais? É só mesmo manter medidas para mostrar para a criança o que é dia, o que é noite, né? Já pode começar a fazer um ritual noturno, porque o ritual noturno costuma acalmar o bebê. Mas a gente faz isso lá para os 30 dias, porque nesses primeiros 30 dias é ainda a mãe acostumando com esse novo ser. Então, às vezes a gente vai dar o ofurô, a musiquinha, né? Uma massagenzinha relaxante, que tudo faz parte do ritual noturno. A gente já pode começar de 15 dias de vida a 30 dias. Mas nenhuma rotina muito pesada, porque não existe esse negócio de amamentar de 3 em 3 horas no início. Vai ser livre demanda. Aos poucos, o próprio bebê vai regular esse horário. Então, também é algo natural. Então, por isso que hoje a gente fala que a partir dos 3 meses seria uma idade em que a criança vai estar preparada para receber melhor essa rotina do sono, no caso, né? Então a gente faz medidas mais suaves. A questão do bebê, a família, né? Às vezes a família é uma família muito noturna. E Uhum. aí, às vezes, toda a intensidade da casa ocorre à noite. Eu mesmo sou uma pessoa que eu produzo muito bem de noite e de madrugada. O horário para mim bom de estudar é de madrugada. Então, quando todo mundo dorme, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, é a hora que eu gosto de estudar. E é a hora que eu estou. Matutinamente, eu sou péssima. Até 9 da manhã, eu não consigo render. A partir de 9, eu começo homeopaticamente a um rendimento, a um rendimento. Então, isso interfere, o bebê também, ele tem esse comportamento aprendido dos pais, ele vai aprender com os pais que aquela vida mais agitada é também o ideal para ele. Como é que isso acontece? Sim, o meio, né, o ambiente, ele é um dos principais pilares na consultoria do sono. É o que a gente fala bastante. Para uma criança dormir bem, eu sempre falo que existem os 5 motivos para ela dormir bem. Tem que ter uma boa rotina alimentar, rotina da soneca, o ritual noturno, o ambiente, que está em quarto lugar, mas poderia passar por primeiro, e a gente evitar ou desfazer associações. Então, assim, às vezes chega pacientes no consultório desesperado. Quando eu vou ver a rotina familiar, não favorece com que essa criança durma. Só que uma coisa, você, Aldaci, pode dormir 3 horas da manhã, mas uma criança não. Por quê? Porque ela ainda está em fase de crescimento. Então, tem alguns hormônios, por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado, pico de ação, meia-noite. Então, a gente tem que fazer com que essa criança durma cedo, para que quando acontece o sono profundo, esse hormônio libera e tem que ser liberado no sono, né, para fazer efeito. Então, pode impactar até no crescimento de uma criança. Então, quando a gente fala de rotina, não é só porque, ai meu Deus, isso é frescura, eu não suporto rotina, mas a gente adulto tem rotina. E eu sempre brinco, né? Eu falo, rotina é vida. E toda mãe que estabelece a rotina é muito mais fácil, porque ela já sabe, ó, fulaninho vai tirar a soneca tal horário, eu vou marcar minha sobrancelha, vai dar tempo eu ir lá fazer e voltar, entendeu? Então fica bom para a família também, como um todo. E hoje a gente vê que todas as pessoas estão apresentando distúrbio no sono, porque a gente fica nas redes sociais até mais tarde, ou vendo televisão. E já foi comprovado que essas telas azuis, né, que tem no celular, ela impacta muito no sono. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, e os pais sempre são exemplos. A criança, ela aprende através do exemplo. Ela aprende a comer bem se o pai come bem. Ela aprende a dormir bem se todo mundo tiver uma rotina boa também para dormir. Então, é primordial que a família esteja junto e empenhada nisso, né? Eu Conseguiu não ver sei que se a travou um Xuxa é pouquinho? minha. Eu tô É, eu ouvindo acho você que... importado, importado. Ah, eu tô vendo tudo bem aqui também na minha. A sua que deu uma É, travada um pouco. eita, e eu já vejo o contrário. Eu vejo tudo É. limpo na minha e a sua travando. Enfim, Ah, vamos lá. O que que acontece? Também tem uma coisa do sono, porque enfim, a criança ela tem a quantidade de sono por dia dentro das fases dela. Então, tem mães que privam o bebê, por exemplo. Vou privar ele de tirar a sonequinha da tarde, que é para de noite ele ter sono. Ou vou privar ele de tirar a sonequinha da manhã, porque aí ele dorme a da tarde mais cedo e de noite ele tem sono.
né? Então, assim, eu queria que você explicasse dentro dos horários que é necessário o bebê dormir, porque tem a quantidade de horas que o bebê precisa dormir, quais são as alterações de humor que o bebê sofre, com relação também à alimentação do bebê, o nível de estresse, de cortisol, de tudo isso que é liberado dentro de não respeitar, né, esses sonequinhos do bebê. Uhum. Perfeito. E isso é um mito, às vezes, muito grande, né? Quantas pessoas chegam assim, deixa esse menino acordado o dia inteiro, quando chegar de noite ele vai morrer de cansaço e vai dormir. E isso é um mito. Por quê? Normalmente é totalmente ao contrário. A gente vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, ele vai chorar mais e entra no efeito vulcânico que a gente fala. É um bebê que chora, chora, porque ele não sabe se pôr para dormir. E aí a gente fica estressado, vira uma rotina horrível. Então, o bebê descansado, ele melhora o sono da noite. Só que vai Sim. depender de qualidade, igual você falou. Tem crianças que a gente consegue as sonecas, elas vão ser mais prolongadas. Então, quanto menor o bebê, mais ele vai ter sonecas. A partir do momento que vai crescendo, essas sonecas vão ficando mais curtas. Até os 3 anos, a criança tira a soneca. Depois disso, já não é esperado tanto. Não tem mais soneca, né? É muito raro, é só quando tem mudança mesmo drástica na rotina. E a soneca, ela tem que ser no mínimo 40 minutos a 2 horas. Então, não pode ser também sonecas curtas, porque senão impacta no sono, né? E a criança fica cada vez mais estressada. Todo mundo com privação de sono fica estressado. O que a privação de sono leva? Leva ao estresse, à ansiedade, à obesidade, porque normalmente a gente come mais para suprir. E fora a atenção, a gente não presta atenção nas coisas. Eu falo que é a mesma coisa de dirigir bêbada é dirigir com sono. Porque você perde a atenção, você fica extremamente estressado, irritado. E às vezes a gente acha assim, poxa, eu tô estressada, eu não estou dormindo, a mãe fala. Mas eu falo, você não tá dormindo, mas seu filho também não tá. Então é um estresse mútuo, que às vezes a gente fica preocupado só com o adulto, mas o impacto que aquilo tá causando na criança é enorme. Mas é isso que a gente tem que pensar, que a rotina da soneca é fundamental. Então, por isso que como disciplina positiva, né, como educadora parental em disciplina positiva, eu sempre falo, gente, se puder evitar sair no momento que essa criança já tira a soneca na rotina dela, é melhor. Porque você leva uma criança dessa pro shopping, ela vai ficar extremamente irritada, ela vai dar birra, ela vai ficar agoniada. Então, a rotina do sono ajuda até nisso, né? Então, é muito, muito importante a gente manter boas sonecas para colher um sono noturno melhor, né? Fora isso, a alimentação do mesmo jeito. Gente, no início, o bebê ele precisa mamar livre demanda mesmo. O estômago é pequenininho, então ele esvazia mais rápido, ele vai precisar mamar. É importante ele mamar à noite para a produção do dia seguinte. Então, no início, realmente o bebê, ele vai, dependendo do bebê, né? Que tem uns que são mais sonolentos, mais a gente tem essa rotina justamente para o organismo se adaptar a esse novo momento. À medida que o bebê vai crescendo, vai extraindo o leite materno mais rápido, o estômago também vai crescendo, ele aguenta mais tempo ficar, né, dormindo, sem fome. Mas no início é comum já acontecer. Então, é igual você falou, não existe chegar da maternidade e já querer que esse bebê durma a noite toda. Vai depender de cada caso, como que está sendo estruturada esse processo todo, tá? Falando em dormir, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a questão do ciclo circadiano. Porque, assim, Uhum. às vezes eu chego nas casas para fazer a consultoria e tá aquela caverna, tudo escuro, durante o dia, né? E aí chega de noite, o bebê fica acordado, e aí a mãe acende luz, e aí roda para casa toda, que o bebê quer dormir, Uhum. liga a televisão, né? Para poder passar o tempo, porque tá amamentando, também tá assistindo e tal. Então, assim, é, tem o ciclo circadiano que o bebê precisa aprender a dormir e Sim. ensinar corretamente, né? Então, fala um pouquinho que tem que ter essa diferença do que é dia e do que é noite. E às vezes até é meio complicado, porque principalmente aqui em Salvador tem muito prédio. E às vezes o prédio Uhum. é frente para a janela do vizinho. Então, para a mãe que está amamentando, e você está com dificuldade de amamentar, e que você está com a mama exposta, o que interfere essa janela fechada, essa casa escura, essa caverninha, tudo no escurinho o dia todo?
Isso foi uma pergunta bem interessante também, porque realmente a gente é totalmente comandado pelos hormônios que a gente libera, né, ao longo do dia. No sono, apesar de parecer que a gente não está fazendo nada, o nosso metabolismo está trabalhando muito, né? E é importante porque sempre tem que ter pelo menos uma cortina que não feche totalmente, que não seja aquele blackout, pelo menos uma entrada de luz. Por quê? Quando a melatonina, que é nosso hormônio neuroendócrino, que eu chamo de desacelerador, ela é liberada no finalzinho da tarde, que é quando a luz está sumindo. Então, se eu deixo muito tempo escuro o dia inteiro, essa secreção de melatonina ela pode ser alterada, porque aí não vai saber qual é o momento dela aumentar, qual é o momento dela reduzir. E isso tudo é passado pela nossa visão, que vai pela glândula pineal. Então, tem toda essa regulação. Então, de fato, é muito, muito importante a mãe já começar a mostrar para a criança quando é dia e o que é noite. Claro que naquela soneca não precisa deixar o sol batendo na cara dela, mas fecha a cortina deixando o blackout aberto, para não ficar totalmente escuro, porque a recomendação é justamente já desde novinho entender. E é igual pijama, eu falo que bebê recém-nascido tem que ter pijama, porque às vezes deixa o Entendi. recém-nascido a vida inteira com a mesma roupa, o dia inteiro. E aí ele já tem que entender que vai ter essa mudança com roupinha mais confortável, que aquele momento é um momento de dormir, né? Então faz parte da rotina já da criança desde o início, tá? Os dois. Isso. Eu mesmo também eu falo do banho, né? Tem a questão do banho. O banho também está muito associado à rotina do dormir. Ele entende Uhum. depois que também é a hora da sonequinha. Então, às vezes, aconteceu comigo recentemente, uma mãe que é pediatra orienta, dá o banho mais tarde. Puxa o banho para mais tarde, porque aí ela já fica mais próxima da hora de dormir e relaxa. Só que pela temperatura que está em Salvador, a criança sentia a falta do banho da manhã. E, nossa, Uhum. era um choro estridente, ela não parava de chorar, aquela irritabilidade grande, puxava a cabeça, puxava a orelha, colocava o dedo na mão, e se esticava, se arranhava. E eu falei, bom, Uhum. ela tá irritada, vamos tentar um banho. E aí a criança dormiu, que dormiu 4 horas e meia, e aí ela falou, aí eu acordei. E eu falei, por que você acordou? Aí ela falou, porque Relaxou, dormiu né? demais. Ela O falou, ai, banho eu já relaxa muito. E aí em Salvador, tranquilamente dá para fazer 2 banhos, gente. Não tem problema algum. A nossa única exato, recomendação é usar o sabonete uma única vez, o outro é só um banho só. relaxante, não precisa ter muita coisa. Existem algumas essências que podem ser colocadas também. Claro que tem que saber a procedência. Não é qualquer essência, tem que perguntar ao pediatra qual que é e tudo, que ajuda demais a relaxar o bebê. Muito E mesmo. erva O também flor, na água do banho. isso. Né? Eles adoram, às vezes até o banho com o próprio pai no chuveiro. É um momento assim que eu acho maravilhoso de pôr na rotina também. Faço muito, Mas muito. isso. E lembrar que também sempre aqueles motivos, né? Porque às vezes também a mãe fica assim, o bebê tá chorando o tempo todo, ele quer o peito o tempo todo, ele não dorme por nada. Mas será que a gente está fazendo sinais para acalmar o bebê? Porque às vezes chorou, peitou, chorou, peitou. E aí você tem que pensar, poxa, eu acabei de dar as 2 mamas, arrotou, tá bem, tá fazendo xixi, tá ganhando peso. Então, assim, muitas vezes tá faltando essa mudança de hábito já desde o início. Eu já peguei recém-nascido que só dorme no colo, assim, ó. Mas porque eles gostam, é preciso o colo. Mas a gente tem que criar outras estratégias, né? Fazer o charutinho, fazer o barulho Cinco no s ouvido, os 5 S. Então a gente tem que fazer para acalmar esse bebê, porque às vezes ele tá estressado porque não tá conseguindo dormir. Não é nem com fome, de fato, né? Então, é um processo, né? Toda mãe às vezes fica muito estressada em relação a isso, mas é importante a gente saber acalmar o bebê e não pensar que choro é só dor, que choro é um meio de comunicação da criança, que é algo que eu falo sempre no consultório também, que dá a impressão que está sofrendo, que está com dor e não necessariamente. Ou Ele está então que todo incomodado. choro é de fome, que todo choro é fome, né? Então, todo choro é fome, toda vez que toda mamada é fome, que todo reflexo de busca pela mama é fome. Nem sempre que o Isso, bebê quer comer é porque ele está com fome. Na isso. mama, a mama representa para ele segurança, né? Ali Uhum, também é liberado para a mãe endorfinas, então vai passar para o leite, o bebê se acalma, uhum. a mama libera analgesia para o bebê, né? Sentindo prazer. Então, ele vai mamar para associar todas A as mama, dores, ela sejam libera dores até emocionais ou físicas. isso.
A mama, o leite materno, tem o triptofano, que é uma substância importantíssima para o sono. Ela induz o sono. Então, assim, não tem como a gente questionar. O noturno, ele é mais gorduroso, né, do que do período diurno. Então, o leite, ele é mais gorduroso justamente para a criança dormir melhor à noite. Então, não existe esse negócio de dar farinha para o bebê, de achar que vai dar, né, farináceo, mingau, que a criança vai dormir a noite toda. Não, não, não. Não adianta. E também, assim, compreender também que esse processo é de aprendizado, é começar a perceber também o seu bebê, e entender quais são os times dessa criança, porque ela dá sinais, né? De você quer estabelecer uma rotina do sono, então você quer que o bebê. Aí tem muitos que dizem assim: dá um banho para dormir 18 horas. Aí ela fala assim para mim: ah, mas se eu der 18 horas, meia-noite ele acorda. Então eu vou puxar para 21 horas. Só que quando dá 20 horas, começa aquele Ele choro. tá estressado. Tem que estar estressadíssimo. O banho vai todo por água abaixo, não vai resolver nada. Então, Isso. ela é quem diz. O telefone não toca, não é daqui para lá, é de lá para cá. Com o Isso, com tempo vai certeza. tendo o ajuste, entendeu? Então, é você Perfeito. entender. Eu sempre falo que relacionamento de mãe e filho, no início, é namoro novo. No início, a gente não entende o que o namorado quer, né? Assim, com o tempo, você só nele respirar, você já entende. Então, é começar a se alinhar com essa criança, a perceber que ela dá sinais, né? Eu tive uma rotina de sono péssima. Isso, para mim, era uma coisa terrível, porque eu não conseguia estabelecer a minha Travou rotina um de sono. pouquinho. Travou? Tá Aí ouvindo agora agora? voltou. Tá ouvindo agora? Aham. Eu tenho uma Tô. filha de 5 anos e eu não conseguia estabelecer a rotina de sono. Eu conseguia tudo exceto o sono. E isso se arrastou durante muitos anos da minha vida, primeiro ano de vida, segundo ano de vida, terceiro ano de vida, e era muito difícil. Primeiro, a minha casa era noturna, né? Já era o primeiro ponto. Eu sou bem notívaga, bastante. Então, já era um ponto dificultador. Segundo, ela foi prematura e tinha associações. Então, todo toque para ela era um toque de dor, porque quando tocavam nela na UTI era assim para proporcionar dor. Ninguém abria a portiola da UTI para poder fazer um carinho. Era só para dar uma picadinha, para poder mexer o eletrodo e assim vai. Então, o sono dela ficou alterado. Só que eu não Agitado, né? sabia, ficou muito agitado. Ela também tinha uma reação ao leite. Então, sempre que comia, tinha reações Também. gástricas, regurgitava e evacuava. Então, a mamada era prazerosa, mas automaticamente também proporcionava dor. E Dou. não era descoberto isso. Então, assim, nossa, isso se arrastou Sofreu muito. durante muito tempo. Muito, muito, muito. E entrou nesse padrão e assim foi até 1 ano, 2 anos de vida. E eu não consegui entender. Bom, na minha especialização em neonatal, eu escolhi escrever sobre o sono do prematuro. E foi escrevendo sobre o sono do prematuro que eu vim entender muitas coisas e perceber que tinham coisas ali que não iam se estabelecer nunca. Primeiro, com dor. O bebê não vai dormir com dor. Dorme acordado pela dor que está sentindo, né? O Isso. estresse que ela tinha, a irritação, então tinha que ser desacelerado, desconstruído, a conversa. Tem mães que às vezes não conversam com o bebê, conversem com os bebês, Perfeito. né? Se Foi você bom conversa você com o bebê mencionar. do lado direito, toda a conversa que é do lado direito é processada pelo cérebro do lado esquerdo, que é o lado da razão. Então, às vezes, tem Uhum. muitos que são afastados dos filhos, no processo da UTI, às vezes até no próprio parto, ficou em observação 6 horas. Ó, só 6 horas, só 4 horas, mas para o bebê, aquilo foi tão É, estressante que tem um leva impacto. aquilo durante muito tempo. E assim, eu tive uma mãe que eu atendi que ela teve eclâmpsia depois que ela estava em casa. E Uhum. eles são muito calmos, a mãe e o pai, mas o bebê fugia daquele padrão. E aí eu perguntei para ela, você já conversou com ele? Por que foi que você ficou no hospital 3 dias? Ela, não. Como você não explicou para ele? Ela, não, eu só quero que você pegue ele em um momento, converse com ele, olhando nos olhos dela. Nossa, ela disse que chorava tanto que se ela pudesse, ela tinha filmado. Ele olhava para ela, olhava como Ah, se realmente estivesse entendendo. A partir do dia daquela conversa, a criança mudou todo o padrão dela e passou a dormir. o vínculo mãe e filho, ele é assim essencial e muito importante. E foi muito legal você pontuar isso, porque às vezes eu recebo as mensagens lá no direct, no Instagram. Alê, eu preciso fazer com que meu filho durma.
como se fosse que existe uma fórmula mágica. Mas olha quanta família, a família, cada uma ela tem sua particularidade. Então a gente tem que entender a rotina familiar, a rotina alimentar daquela criança. Se ela tem alguma doença, gente, a PLV, cólica, refluxo, tudo pode impactar. Então, cada família é de um jeito. Não tem como eu chegar assim. Eu fico brincando. Eu falo, gente, se eu tivesse uma pílula mágica, vocês acham que ia estar trabalhando? Ia estar lá, sei lá, viajando, curtindo. E eu só tá vendendo a pílula mágica, mas não tem. Agora, o que a gente tem é como intervir em cada passo desse. E como a gente consegue mudar famílias através disso. Porque quando a gente controla uma PLV, quando a gente controla, né, um hábito, porque às vezes tem que fazer isso mesmo, o vínculo. E na disciplina positiva a gente fala, a gente tem que ensinar os nossos filhos a dormir. Não é um treinamento, não é algo de deixar a criança chorando ou sofrendo, isso não, porque isso impacta muito de forma negativa, a gente não quer isso. Mas da mesma forma que a gente auxilia na amamentação para ajudar, a gente fala assim, já nasce mamando. Não, depende. Não. Tem bebê que sim, mas vários bebês que não, que vai precisar dessa ajuda. Então, ele não precisa, na introdução alimentar, a gente não ajuda, não tá colocando comida para fora, põe para dentro, comida para fora, põe para dentro. No sono é a mesma coisa. Então, a gente vai ajudar a aprender a dormir. E isso tem que ter um momento certo, que eu acho que é justamente esses 2 a 3 meses de vida, que hoje os meninos estão tudo muito espertos, né? A gente fala 3 meses, mas hoje, com 2, eles já estão fazendo tudo que um de 4 faz. Tá muito esperto. E de acordo com o desenvolvimento, a gente já vai implementando a rotina, por quê? Ou essa rotina vai ser implementada com 2, com 3 meses, ou com 7 meses, ou com 1 ano, ou com 4 anos. Normalmente a gente vai ter que ensinar nosso filho a dormir. E não tem uma outra forma de não fazer se não for desse jeito ensinando. E ajudando, e mostrando que você tá junto, que você tá com ele. Porque cada idade vai passar. E igual você falou, além dessas questões que a gente tem orgânicas, né, de doenças que atrapalham no sono, a gente tem as fisiológicas, que é o salto do desenvolvimento, o pico de crescimento, a cólica do lactente, tudo que vai passar. Né? O ambiente que às vezes do nada começou a ficar calor na cidade. Aqui na minha cidade é mais frio. Mas quando começa a ficar muito calor, é assim, batata. Um tanto de WhatsApp. Não tá dormindo nada, não tá dormindo nada. Eu falei, comprar um ar-condicionado que vai tudo melhorar. Então, comprar um ar-condicionado que tudo melhora. E muitos melhoram. Eu já tive casa frio, também. Eles dormem muito no frio. Eles dormem mais que o normal quando chove. Porque ficam. A gente, esses dias estava falando por mim, esses dias estava bem friozinho, gostoso. Eu falo assim, gente, eu dormi igual uma pedra, eu dormi bem melhor. Então, isso faz totalmente a diferença. Então, eu acho que essa questão de empatia, de conversa, de diálogo, entender a realidade de cada família é fundamental. É muito importante para a gente. É muito importante você tocar nesse assunto sobre a questão do calor. Porque, assim, aqui em Salvador eu chego. E às vezes eu tenho a impressão de que vai nevar na casa que eu fui lá. Porque, meu Deus, a criança está de meia, de linha, de luva, de body, de calça. Aqui em Salvador, hein? Aí eu pergunto, Frozen vem visitar, além de mim, né? Porque a neve vem, né? E eu vou brincar com essa criança na neve, eu tenho certeza. Pergunto logo, você quer brincar na neve? Gente, que bebê sente calor, por favor. Né? Entendo que o ato de amamentar gera movimentos musculares. Toda vez que a gente tem qualquer atividade, gasta energia e gera calor, né? Então, assim, aí tem a roupa do bebê, o bebê está colado na mãe, tem a roupa da criança, né? E tem a sua temperatura corporal e a dela. Vamos não muito longe. Quando a gente dorme com o nosso marido na cama, se o marido não estiver na cama, a cama tá fria. O marido chega, a cama esquenta. É igual o bebê, são 2 corpos trocando temperatura. Ele ainda está em intensa atividade no mamar. Então, todo esse esforço que ele está fazendo vai gerar calor, juntando com os tecidos das roupas de vocês e ainda o ambiente que está quente, a temperatura de corporal de vocês, o vício de calor. Então, ao invés do bebê mamar para engordar, ele começa a desidratar, ele começa a perder peso de tanto líquido que ele consome. Perfeito. Fora a brotoeja que tem, né? Tudo, impacta em tudo. Aí fala para mim, Aldaci, manda WhatsApp, tá cheio de brotoeja. Aí eu, faço o quê? Aí eu sempre falo, já conversou com a pediatra? Já. E ela falou que ela mas não melhorou. Eu digo, já experimentou tirar a roupa? Que tanto de roupa tem? E o segundo banho tá dando? Como que tem essas coisas? Porque tem que haver, porque tudo isso interfere. Alguém dorme no calor absurdo, não consegue.
E eu sempre falo, né? Na disciplina positiva, a gente fala em respeito mútuo. A gente, como os pais, tem que exigir respeito, mas a gente tem que dar respeito. Você dorme em um ambiente calorento? Você dorme em um ambiente duro? Você dorme em um ambiente com muito barulho? Porque tem gente que fala assim: tenho que ensinar esse bebê a dormir no barulho, porque senão vai ficar Verdade. manhoso. Agora você dorme no barulho? Né? Então, assim, se pergunte o que você faz, porque assim, a criança tem que fazer e acontecer. Mas e de fato, será que é tão respeitoso assim? Né? Às vezes o bebê recém-nascido, a mãe tá dando colo. Tira esse menino do colo, porque vai ter manha. E colo é essencial para o desenvolvimento. Então, assim, E as até pessoas, né? o terceiro mês de vida, a esterogestação, ela não entende que você Muito. e ela são pessoas diferentes. Ela Isso. precisa de colo. Colo é apego, é afeto, é segurança. Colo não é vício. Aquecimento, colo, tudo. Até Entendeu? porque o bebê foi colocado. Gente, não vai viciar, ele já veio viciado de fábrica, entendam. Ele estava no seu colo durante 9 meses. Ele já está Isso, viciado, já foi. isso mesmo. E é isso, eu acho que o mais importante é manter uma boa, assim, principalmente a ansiedade, mas claro que sempre procurar estudar sobre rotina, sobre sono, lembrando que não é horário, é você conhecer seu filho, né? E o que você falou de sinal de sono é muito, muito importante. Qual o sinal de sono do bebê? Pode ser coçar o olho, mexer na orelhinha, bocejar, mas tem uns que é ficar mais agitado. Eu tenho pacientes que a É. mãe já sabe, ó, ficou mais agitado, tá com sono ou tá choramingando muito. Tem uns que fica se batendo para frente, para trás, pode ser um sinal de sono. Então a mãe reconhece. Teve um sinal de sono, já tira ele daquele ambiente de muito estímulo e leva, porque se passar desse sinal de sono, para o bebê se pôr para dormir é muito difícil. Porque E o é o grande momento que ele motivo dá o sinal, né? Se você não vai isso, naquele momento, ele perde e não é. consegue mais entrar no sono. E uma grande dica valiosa é assim, que desde o início você já tenta balançar seu bebê, mas assim, a gente sabe que no início é muito difícil o bebê não dormir na mama, né? É bem complicado, mas alguns não dormem. Às vezes tem a questão de arrotar, lembrar que é de 5 a 20 minutos, não necessariamente é 20 minutos todas as vezes, vai depender de se o seu bebê regurgita ou não, mas o ideal é, na hora que ele estiver sonolento, a gente já vai colocando no berço para ele tentar engatar esse sono só. Porque o que a gente mais põe é a associação nesse momento. Então, ou é dormindo muito no peito, ou é deixar a criança. Aí, quando vai pôr no berço, é aquela agonia, não pode mexer um fio de cabelo para o bebê não acordar. E a gente vai criando esse motivo. Então, o ideal é, na hora que ele estiver sonolento, põe no berço, né? Por isso que o enrolar, o charutinho ajuda muito, porque nesse início ele tem muito reflexo de Moro, que é Sim. algo fisiológico e que E pode aquele faz. atrapalhar. Faz o bracinho, assim. Então, por isso que é muito importante esse aconchego, esse carinho, ninar com calma, né? Pra gente tá fazendo esse processo. E é o que eu aprendi na consultoria do sono, é o pilar na consultoria do sono, é isso. E na disciplina positiva também. Eu tenho associado muito a disciplina positiva nessas questões comportamentais. E eles falam isso, que a gente precisa aprender a dormir só. E esse aprender a dormir começa nesse sentido, de adormecer no próprio berço, né? E vem os cuidados que a gente pode estar falando também, dormir de barriguinha para cima, evitar ficar de lado por conta do risco de morte súbita, né? E cama compartilhada do mesmo jeito. Gente, é bom, assim, não fazer, né? A gente sabe que a mãe com sono pode deixar um bebê cair, porque eu já tive casos, né? Um pai bate um braço numa criança, então o risco é muito alto. Então, a segurança do seu bebê é muito, muito importante. Às vezes vocês gastam dinheiro comprando travesseirinho anti-refluxo, travesseirinho com buraco no meio que diz que a cabeça vai ficar ótima. Isso não tem comprovação científica. Então, sim, utiliza seu dinheiro para uma consultoria de amamentação, procura uma consultoria de sono, que vai ser muito melhor, de fato. E essa consultoria do sono, ela pode ser feita. Existem 3 tipos. A preventiva, que a mãe faz ainda durante a gestação. A de aconselhamento, que é de 0 a 3 meses. A consultoria de sono mesmo, propriamente dita, que aí vem do bebê de 3 meses até 5 anos de idade, que a gente pode estar atuando. E quanto mais cedo atuar, Até melhor. quando tem risco de morte súbita? Então, essa é uma pergunta bem comum. Na literatura, a gente fala até 1 ano de idade. Apesar que a criança já começa a rolar com 5 meses, mas o risco ele pode acontecer até 1 ano. Mas principalmente para a criança que dorme em cama compartilhada,
pais tabagistas ou pais que usam droga, álcool, né? Tem essas associações de fatores de risco. Mas claro que a criança que não rola ainda, o risco é bem maior. Por isso que não é para dormir de lado. Então, às vezes as pessoas perguntam assim: ai, Ale, mas se ele tá de barriguinha para cima, se regurgitar? Se regurgitar, se engolfar, ele vai tossir e você vai ver. Se tiver de ladinho e regurgitar, ele pode broncoaspirar, que vai passar a engasgar pelo nariz. Então, a gente não recomenda. Aí tem gente que fala, e a cabeça? Não vai ficar muito achatada? Aí eu falo, o mais importante é, durante o dia, você mudar a posição. Durante o dia, você pode colocar ele de lado, mas se você estiver acordada, olhando e supervisionando. Eu conheço uma pessoa que tem uma cabeça tão achatada, e disse que dormia na rodilha. Eu digo, não resolve nada. Não adiantou nada. Eu falei, elas gastam tanto dinheiro com esses travesseirinhos, com essas Travesseiro não coisas. resolve nada. É, Até porque não é nem bom, porque às vezes, dependendo do tamanho do travesseiro, pode até comprimir traqueia e não passar a respirar. sim. Então, Então, a a gente pessoa não recomenda nada no berço, travesseiro. gente. Então, até protetor de berço, a gente não recomenda. É o berço só, com lençol e acabou. Né? Porque quanto menos coisa, melhor. Vou aproveitar você que está aqui comigo, vou tirar logo minha dúvida. E quando a Aham. criança é maior, que ela não quer ir para a cama dela, você põe ela volta. No meu caso, você põe ela volta. E chega um momento que você está exausta, você acaba ou nem vindo, ou fingindo que não viu. Não viu e deixa na cama compartilhada, né? É assim, eu não vou mentir, eu já tive um caso no paciente que o que foi que resolveu naquele momento foi a cama compartilhada. A gente fez por um tempo porque os pais estavam extremamente exaustos, então eles não iam dar conta do processo, porque senão se torna estressante, ninguém fica bem e os pais precisavam dormir. E aí a gente acabou fazendo a cama compartilhada segura. Eu não sei se o seu caso, assim, seu marido, você tá casada, não tá? Como é que Eu tá o sou processo? casada. Entendi. Aí o marido vai pro escanteio, como é que fica? Não, fica todo mundo na muvuca Todo mundo em cima junto, da né? cama, entendeu? Só que Ela ela tá já é com grande, quantos ela tem anos? 5 anos. Ela tem 5 cinco anos. anos. É um processo que acontece muito. Eles começam nessa idade, tem muito medo. Medo de monstro, Sim, medo de homem do saco. de, E isso, de bruxa. infelizmente, na sociedade bruxa. Então, isso é bem impactante. Então, o que a gente recomenda é sempre encorajamento. Então, vocês criar a rotina de sono ideal, um ritual noturno bom, de sempre conversar com ela. Olha, a mamãe vai ler uma história para você. Depois que você adormecer, mamãe vai pro quarto dela. Mas na hora que você acordar, você chama que eu vou. E aí é importante você ir. Para você dar essa segurança para ela, tá? Então, toda vez que ela chamar, você vai. Porque senão elas fazem isso, né? Eu lembrei até agora de uma história que foi minha irmã. Ela fazia muito isso. E até os 7 anos ela queria fazer isso. Ela iria para a cama. Aí teve uma vez que meu pai fechou a porta do quarto. Não, eu E não aí faço. ela acordou com a coberta deitada na porta. Aí minha Não mãe posso. falou: Meu Deus, que pena! Mas também depois foi passando, né? Eu acho que o mais importante é todo dia conversar, dizer isso, encorajar, que não é elogiar e falar assim, larga de besteira. O medo é dela. Fala, olha, filha, eu entendo o seu medo. Mas assim, bruxa é só no livrinho de história. Começa a explicar e dizer que você vai estar disponível para atender. Ó, se mamãe chama a mamãe, que mamãe vai. Então, esse processo de diálogo é importante, mas esses medos é bem comum da idade dela de acontecer. E fora o outro padrão de sono que ela vinha tendo ao longo dos anos, né? Que conta Mas muito também, também. no caso, ela pede para pegar no sono na minha cama e depois ir para dela. E Eu dar também. continuidade. E isso dá Lá, só que continuidade. aí nunca quer ir, sempre o sono fica leve, então quando você toca, já acorda. E assim, por exemplo, o Papai Noel dá 2 presentes porque dorme na cama, a fadinha do dente dá mais moeda porque dorme na cama, mas não rende essa história, É, não vai. mas é justamente porque a barganha ali não é muito importante, ela pega aquilo ali e pronto. Então, a melhor importância é você começar a estabelecer o sono. Olha, mamãe vem colocar você hoje para dormir aqui, porque agora a gente vai contar historinha todo dia, vai contar carneirinho e vai estimulando ela a dormir. Se eu estimular o quarto dela, o ambiente dela, entendeu? Então, é o mais importante. Por quê? A gente, na disciplina positiva, a gente também não orienta essas barganhazinhas, porque a criança
ela pode, inclusive, tornar o adulto de só fazer uma coisa em troca de outra. Então, Ganha. assim, isso. Então, a gente não orienta também. Então, o mais importante é você estimular o ambiente dela. Então, assim, vamos fazer uma decoração com um quarto legal, comprar um lençol de algo, de um personagem que ela gosta, né? Então, essa idade, o estímulo dessa forma é melhor. E logo, logo isso vai passar também. Ai, que alívio, que bom saber É, disso, né? Quando as crianças, elas às vezes tendem a dormir nas suas camas, quando são bebês, os pais e as mães colocam, e a partir do momento quando o berço desce a grade, e que eles dormem na caminha, eles passam a ir para o quarto dos pais. Então, às vezes, você tem uma sim. criança, um bebê que dormia muito bem no quarto dele, o pai mais ou menos não tem esse problema, mas a partir do momento que ele tem autonomia de sair dessa cama e conseguir andar e sair daquele ambiente, ele vai para o quarto. Então, Uhum. como lidar com isso? Agora já não é mais o bebê, já não é mais a rotina do bebê. Já é um bebê Bem maior, maior, tipo, um ano, 2, 3 2 anos, anos, né? Que é 3 maior. anos. A gente orienta a cama a partir dos 3 aninhos, que é uma idade que a consciência vai estar melhor. Então, 2 anos é muito novinho para estar na cama. Então, a gente orienta até 2,5 no máximo. Por quê? Porque a partir dos 3 anos ele vai ter essa cognição que a gente vai explicar. Ó, se acordar, chama a mamãe, que mamãe vem e tal, não precisa ir para o meu quarto. E começa todo dia a fazer a mesma coisa, até eles conseguirem aprender, entendeu? Aquela rotina ali nova, mas segue o mesmo caminho. Mas saber a hora de tirar, porque às vezes a gente tira algumas coisas muito precoces. Tem mães que colocam um bebê de 1 ano e meio, 2, que acabou de fazer 2, e o 2, eles não entendem, eles ainda são bebês, eles sabem o que é sim, o que é não, mas ainda não tem dimensão do processo. Com 3 Sim. aninhos já começa a cognição ficar melhor, então, para o entendimento, um diálogo, tá? Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento infantil e nada de estresse, gente, porque vai passar, daqui a pouco vai ser um adolescente que não vai querer saber. E é muito gostoso dormir com o pai e com a mãe mesmo, né? Fala sério, é bom demais. O conchinha Outra lá. coisa também, você orienta a naninha, o uso da naninha, de algum bichinho Sim. para A apego? naninha, eu oriento lá para 5 meses, 4 a 5 meses, que eles já estão preparados. Principalmente os 5 meses que já está rolando para um lado e para o outro e é mais seguro. A naninha a gente chama de um objeto de transição, justamente porque a criança ela necessita desse apego para ela se sentir segura. Então, nessa idade é muito importante, ajuda bastante. Tem bebê que dorme com fraldinhas, então, em algumas situações, dá super certo. Eu oriento sim. Tem uma coisa, foi da minha realidade isso. Eu tinha um casal que eles queriam as coisas mais natural, o mais natural possível. E aí eles Uhum, usavam a fralda ecológica. sim. Só que aí o bebê fazia xixi e acordava. Fazia Isso é xixi um e acordava. processo. E aí isso estava impactando muito no sono da criança. A criança estava durante o dia estressada, inclusive. Uhum, Não dormia bem à noite por conta da fralda ecológica. E aí sim. todo volume de xixi, mesmo que fosse mínimo, umedecia, Acordar. acordava. Então tem coisas que às vezes é da rotina, eu abajuo às vezes muito forte, né? A luz tem que ser Uhum. mais fraquinha, mais branda, né? O ambiente em si tem que também, acho que ser pensado. Às vezes tem os bichinhos de pelúcia também que são colocados no quarto. Quando os pais colocam a babá eletrônica, eles são capazes de ver o que pode acordar uma criança. Então, assim, às vezes a criança, o que que acontece? A criança, todos nós temos o ciclo de sono não REM e o REM, que a gente chama de sono profundo e o sono mais leve, né? Em palavras assim mais fáceis para vocês entenderem. E nós, seres humanos adultos, nós acordamos à noite, porém nós não lembramos. As crianças, e a gente se põe para dormir rapidamente. As crianças, numa troca de sono desse para outra, elas têm leves despertares. E às vezes, quando vocês leves despertares, tiver um mobile do berço, eu falo que mobile de berço é só para brincar na hora que ela estiver acordada. Dormiu, tira. Eu já vi criança brincando com babado do protetor de berço. E às vezes os quartos parecem uma floresta amazônica, tem tudo quanto é bicho. Às vezes cabe tudo no berço e não cabe a criança.
Então, sempre o menos é mais. O ambiente mais clean é fundamental. Então, não gastem muito dinheiro, gente, com essa questão de decoração, porque de fato pode alterar o sono. A gente adulto gosta de um ambiente mais tranquilo e eles também. Porque muito enfeite pode ser muito chamativo para a criança, muito A mesmo. poluição visual, né? E Uhum. também assim, o tipo do enfeite. Às vezes tem um bicho muito grande que, ao invés daquilo gerar tranquilidade, a Assusta. criança, quando vai acordar, assusta. Né? Isso. Um leão grande na frente do bebê, um É, o elefante Hulk. grande. Isso, Hulk. Então, É. a corda assustando. Eu já ouvi falar sobre, que assim, eu leio bastante, já li até mais, hoje eu leio até menos, né? Meus Uhum. papéis diminuíram, eu leio menos sobre o sono. Eu tenho conhecimento para o meu trabalho, mas não quanto Aham. como me incomodava muito antes. Então, assim, eu já ouvi falar sobre a questão do mobile, que o mobile é para brincar. Então, onde se brinca, não se dorme. Então, se você põe Isso. o mobile, a criança só sei que ao deitar ali, é a hora Ela dele vai brincar. brincar. Inclusive, eu acho que o Bobbly melhor é pra gente pôr ali naquelas cadeirinhas de balanço que eles ficam, é o melhor lugar, que é quando eles estiverem acordados e ficar ali naquele momento, né? E é isso, assim, e evitar, gente, a associação. Tem mãe que coloca o bebê só para dormir no travesseiro e já cria aquela rotina de dormir no travesseiro. Eu tenho uma associação de tudo. Tem uma paciente no consultório que ela só dorme fazendo isso aqui na manhã, o tempo todo. Então, essa associação não começou do nada. No início, você acha bonitinho, ai, tá tudo bem, mas imagina a criança com 3 anos mexendo aqui com você. E cria essa associação para induzir o sono. Então, a gente tem que criar boas associações do sono. Então, tem boas associações. Tem criança que mama e dorme a noite toda. Agora, tem criança que vai mamar e aquilo impacta um pouquinho. Então, a gente muda a ordem. Às vezes, eu faço a amamentação, depois o banho e já põe para dormir. Ao invés de banho e amamentação, por exemplo. Então, cada caso é um caso. Tem bebê que acorda por causa da chupeta. Já tirei chupeta, o bebê dormiu a noite toda. Tem bebê que é por conta do ronco do pai. Trocou o quarto, o bebê dormiu a noite toda. Quando a gente viu, era o ronco do pai que acordava o bebê. Então, Nossa. cada caso, a gente vai ver que tem um processo. Tem bebê que, por exemplo, a gente não entendia por que acordava todas essas sonecas. Quando a gente foi ver, era bem o momento que o ônibus passava e acordava ele. Todos os dias, no mesmo horário, o ônibus passava e acordava. Então, Ah, é por isso que é importante a gente ver cada realidade familiar, porque é bem, bem individual mesmo. interessante, né? Coisas são mínimas, né, que interferem bastante no sono Isso. dos pequenos, assim como no sono da gente também, né? E sempre Aham. tem que colocar no lugar deles e observar que eles dão sinais, eles falam, a gente aqui às vezes não está nessa conexão tão atenta, né? Tão, Uhum. sintonia tão grande. Então, começa a olhar para aquele bebê como um ser, um indivíduo, que o choro, Isso. ele é a única forma de comunicação. Se ele soubesse conversar, ele diria, pô, o ônibus todo dia tá me Tá incomodando, me mas se ele não acordando. sabe, ele vai chorar, ele vai acordar. Isso. Então, é importante passar a observar isso. Uhum. Umas perguntas aqui, eu vou dar uma lida nesse HA para a Certo. gente fazer, ver se você consegue ler Quem também. tiver pergunta, gente, vai Bebê perguntando de nove aí. meses desperta várias vezes à noite, acorda chorando, ambiente tranquilo, tudo bem, simples. Salvo de desenvolvimento? Depende. Peraí, fala de novo novamente essa pergunta. Bebê de 9 meses, desperta várias vezes à noite, acorda chorando, ambiente tranquilo, tudo bem, tudo bem. Salvo de Então. desenvolvimento. Tem que ver o ambiente, né? Principalmente o ambiente e a história familiar. Isso, porque assim, os saltos a gente tem todo mês, né? Claro que tem bebês que são mais sensíveis do que outros. Tem uns que as mães já identificam. Inclusive, minha dica é: baixe o aplicativo Semanas Mágicas, porque ajuda bastante vocês identificarem qual é o dia do salto, né? Como é que o bebê fica com salto? Ele fica chato, carente e chorão. Então, não é algo que só atrapalha na hora de dormir. Pode ter também impacto durante o dia, né? O bebê ele fica querendo colo, é um bebê que tá rindo, daqui a pouco faz um bico e chora, muda de humor muito rápido. Mas, de fato, é preciso entender aprofundadamente tudo, porque, assim, às vezes tem alguma coisa orgânica e a idade dele é importante também vocês colocarem, porque faz diferença. Às vezes, gente, obstrução no nariz pode atrapalhar o sono na noite. Sim, Já muito. tem casos, né? Então, a gente tem que observar isso. Nessa fase aí, dente também, né?
Tem a dentição também. Nascimento de dente, tudo. Tem algum Exatamente. pessoal que te conquista, viu, Cris? Saudade de você também, enfermeira. Pode olhar aí mais, dá, se tem mais alguma pergunta. E ah, deixo ela depois do banho deitada de barriga para baixo. Ela gosta muito, mas só deixo enquanto estou por perto. Tem algum problema? Não, até porque hoje a gente fala na importância do tummy time, que é colocar de barriguinha para baixo para estimular o tronco o tronco, o pescocinho da criança. Então, vocês têm que, a partir de um mês de vida, todo dia colocar a criancinha de bruço mesmo, não é para ficar o resto da vida de barriguinha para cima, mas sob supervisão não tem problema, tá? O problema é ficar sozinha. Sim, sim. É porque eles adoram, né, dormir de barriguinha para baixo, né? Para baixo. Ajuda Dorme bastante. melhor, acolhe melhor eles. Aqui é uma dizendo que não quis visita durante 30 dias. Voltou aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa. Não consigo ver. Eu não quis visita por 30 dias, só para observar minha filha, presta atenção nos sinais. Agora está com 3 meses, só eu olhar eu sei o que é. Continuo observando, isso ajuda em todas as rotinas. E tá vendo uma turma Sim. aqui, Nesse Fabiana. início, né, de pós-parto. Gente, tem um Pedro aqui pedindo pra você dar um salve para ele. Salva para Pedro, por favor. Ô, Pedro, tá salva, se Deus quiser, salva aí, viu? Eu vi aqui também uma, ó. Coloca renda colada Ainda no não vidro vi. da janela, que fica clara, mas não mostra o outro lado durante o dia. Muito boa dica essa, e bastante, porque é importante. A outra, boa noite. Minha rotina durante a gravidez pode influenciar na vida do meu bebê? Isso é uma pergunta bem comum e, de fato, né, gente, assim, tudo que a mãe faz na gravidez, ela influencia sim, né? Sim. Pesquisas mostram, inclusive, a questão não somente comportamental, mas a alimentação, quanto que é importante a mãe comer saudável, e se a mãe vive em estresse constante ou usa droga, álcool, isso impacta na vida do bebê sim. Por isso que é tão importante a gente buscar o autocontrole, o controle emocional. Eu sei que a gente não é perfeito sempre, mas é importante porque a gente passa todas as emoções para as crianças e isso fica de fato. Mas depois que nascer, você pode estar implementando também novas rotinas. Ele aprende, assim, a neuroplasticidade cerebral de uma criança é fantástica. Então, sempre achar isso, que a gente pode cada vez mais estar melhorando nossas atitudes, sendo exemplo para os filhos, para melhorar também a rotina deles como um todo, né? Não significa que para sempre ele vai dormir mal, né? Sim. E outra coisa também, o pessoal está elogiando a live, obrigada, gente. Ah, Uma gente. coisa também muito importante, que as pessoas querem que o sono do bebê ele seja ascendente. Um exemplo, o bebê não dorme muito bem com 1 mês, mas com 2 meses ele já começa a dormir. Aí com 3 é para dormir melhor, com 4, com 5, com 1 ano é para estar dormindo, indo para a cama sozinho, pegando pijama, escovando o dente e ir. Gente, todas as fases, eles vão ter interferências. Tem os saltos, tem os picos, tem o terrível Chu, né? 2 anos, maravilhoso. Quem nunca teve, tem um ver, entendeu? Que é para arrebentar com a boca do balão, as birras. Então, assim, ele tem altos e baixos. Então, não é ascendente. Às vezes você tem um bebê que a gente fala assim, nossa, não sei por que o pessoal fala do sono do bebê. O meu tá dormindo a noite toda. Quanto tempo tem? 5 dias. Aí eu conto, você conta. Muda, gente. Tá Muda dormindo muito. muito bem agora. Nem conta, não fala que é para nossa inveja, tá? Dorme muito bem Tem bem gente que fala agora. assim, antigamente não tinha essas coisas. Tinha sim, gente. É Tinha, porque as pessoas não tinham rede social para desabafar. As mulheres estavam dentro de casa exatamente. E também, sozinhas, sofrendo. antigamente se tinha muito filho. E aí, o que Não dava acontece? nem tempo. Não tinha nem tempo e também as crianças se maternavam, né? É, Uma tomava conta do uma menor, cuidava do da meio, outra. isso, e aí vai. Então não tinha esse olhar tão atento. Além do que também as expressões elas eram muito reprimidas. A gente não tinha o direito à expressão. Hoje a gente já tem uma inversão. As expressões já estão tão liberadas, né, que já não tem
time. Então, é bom encontrar Linear. isso, esse bom senso aí, né? Mas tem sempre Uhum. teve. Então, não é linear, não é crescente o sono da criança, ele vai ter alterações de acordo com o momento Isso. do desenvolvimento dele. Tem mais Uhum. E é muito importante, muito, muito importante a confiança dos pais, porque eu falo que os pais, eles são as pessoas mais importantes para aquela criança, né, na vida inteira, na nossa vida inteira, de fato. É a primeira pessoa que a criança mais confia. Então, gente, eu sei que a gente não vira pai de um dia para o outro, a gente aprende a ser pai e mãe o tempo todo, a vida inteira, com nossos erros, e o erro é a melhor oportunidade da gente aprender e nos tornarmos para melhor, acertar. né? Então, o que eu falo é isso, confiar, né? O seu filho confia em você, então você tem que mostrar confiança para ele, de que vai dar certo, de que você empodera, que você acredita, né? E então, às vezes, os pais mostram insegurança para os filhos. Então, por isso que alguns comportamentos se tornam piores. Porque, por exemplo, a gente fala, voltando até nessa parte assim, da escola, né? Na adaptação escolar. Eu fiz uma palestra sobre isso e mostrando o quanto que é importante o pai falar, olha, você vai, mas eu tô aqui. Na hora que você precisar, eu vou estar aqui. E isso é para tudo, né? Então, no sono é do mesmo jeito. É essa confiança que a gente tem que passar para eles. Porque vai ter várias fases que vai interferir e fases totalmente esperadas de cada idade. Não tem porquê, né? E vai passar, muita coisa vai passar, vai melhorar. E tudo muito abrupto também, né? Ele não tem a capacidade de compreender. Então, e também vai da construção da confiança. Já me falaram, tranca a porta. Nossa, eu acho que trancar a porta é forte, tá? A criança está ali pedindo socorro para você. Ela Isso, isso, né? Quando faz 4 anos, é a idade dos medos. Então, isso, não tinha medo de nada, era totalmente destemido. Agora, quando você faz medo de tudo. E aí, a pessoa isso. que ele pede socorro, que ele confia, que é o porto seguro Você dele, vai que vai trancar. enfrentar a É porta, sempre isso, já a você gentileza e a começa a firmeza. desconstruir o que você é, É, a sua imagem. é. E você tem que ser sempre gentil e firme com as atitudes. Eu acho que assim a gente consegue manter um equilíbrio, não ser um pai totalmente permissivo, nem muito autoritário e dá super certo. Exatamente. Mais Gente, alguma pergunta? Já deixa eu foi, ver né? quem tiver pergunta, faça rápido, porque eu tenho que encerrar, senão o Instagram vai encerrar automaticamente, eu não quero isso. Mais alguma, pessoal? Eu acho que o pessoal ficou quietinho aí. A gente falou pra caramba, Ale. Você deve falar Falamos. Junta as duas, minha filha, já foi. já foi. Mas acho que a gente falou bastante coisa interessante para ajudar todo mundo. Acho que não tem mais pergunta, não. Meu filho não relaxa, fica muito tempo acordado, super ativo. Qual é a idade? Seria bom você sempre colocar a idade, porque a gente, É. de acordo com a idade, a gente sabe que orientar melhor, né? Mas claro que, dependendo dessa irritabilidade extrema, outros diagnósticos a gente tem que pensar, tá, gente? Então, por isso que a gente não pode assim, achar que tudo é normal, né? A gente tem que investigar. Mas investigar também como que é aí na sua casa, se as pessoas são agitadas, se fala alto, tudo isso interfere. Mas Estão aí perguntando aí de coronavírus. Gente, vai ter uma live sexta-feira só de com coronavírus. só de coronavírus. Então, A podem vir gente não para de sexta-feira com estudar, todas as gente, dúvidas para o de tempo todo. coronavírus, que eu estou aqui para poder tirar. Eu e a doutora Milena Cabral estaremos aqui, Ótimo. farmacêutica, bioquímica e doutora imunologia. E aí, tudo que vocês tiverem de dúvida, de mãe, de gestante, de Vocês bebê, já começam a perguntar para dar deixa assim. para sexta-feira. Pois é. É, Ale, eu vou encerrar. tá Fala para o ótimo. pessoal onde é que você atende. Certo. Então, gente, eu sou pediatra, consultora do sono, consultora da amamentação, pós-graduada também em nutrologia pediátrica e educadora parental em disciplina positiva. Eu trabalho aqui em Conquista, em Vitória da Conquista, mas dou cursos em Salvador, então sempre eu tô indo em Salvador. Quem sabe, né? Eu começo a abrir aí atendimento. Mas até então eu trabalho na clínica Neoimagem e faço consulta domiciliar também. Precisando de alguma coisa, só falar lá no direct, @Alessandra Pediatra. E também meus seguidores que me acompanharam aqui, sigam essa enfermeira maravilhosa, a Aldaci. A gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Vai Tá sim, bom? vai. Vai E voltar na postura é do isso sono com aí. ela. É. Gente, eu sou a Gracia Almeida, eu sou enfermeira neonatal, tá? E sou consultora de amamentação.
Meu atendimento é todo domiciliar, então quem precisar de mim pode me chamar, porque eu já vou desde o hospital até a casa. Então, todo o meu atendimento, meu envolvimento com a puérpera, né? Eu já trabalho antes na gestação, dou cursos de capacitação para quem quiser chegar nesse momento com menos ansiedade, com menos tensão, sabendo o que de fato é para fazer, né? Sem estar seguindo algumas receitas que às vezes não são tão bem-vindas assim. Então, Isso. já diminui a ansiedade e ao parir, meu atendimento domiciliar, eu trabalho com amamentação, com Chantal, com furor. E eu digo que a minha consultoria ela não é amamentação, ela é materna, porque todo o apoio que a puérpera precisa, desde o trocar de fralda, a higiene, o colocar para dormir, eu sempre deixo muito bem claro, eu não sou culpada do sono, mas tem as rotinas Materno. que vou implementando que dá super certo, né? Desde o banho, e é isso. Meu Instagram é @Almeida-Infa, né? Sigam lá, essa semana tá cheia de lives maravilhosas. E a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito Então, obrigada por quem ficou até o final. beijo. Beijo, beijo, Ale. Prazer. Muito obrigada, viu? Muito Tchau, gente. obrigada a você. Até a próxima, se Deus Obrigada, quiser. gente. Tchau, tchau. Tchau.